Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos que vamos estudar a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Clinivaldo, para a Regiane, Adrian, Bruno, Ruth Bacelar, Maria Bacelar, Luísa Manuel, Ilceia Corrêa dos Santos Victor, Ricardo Bosquete Novoa, Nancy Mota, Marilu Rocha, Ednair Braga, Ricardo Rodrigues, Nilda, Márcia Fadini, Gilson Paulino, Adão Santos, Otávia, Iracema Tavares, Manuel Lameira, Nazaré Lameira e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este novo dia e também por este momento que vamos agora estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos dê entendimento da Tua Palavra, ajuda-nos a colocá-la em prática em nossa vida. Queres abençoar todos aqueles que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, seu problema, Tu conheces cada um e sabes exatamente o que estão necessitando. Faça, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. E todos esses nomes que nós aqui citamos, que também apresentaram pedidos de oração, sejam abençoados por Ti e que sintam o Teu poder atuando em suas vidas. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. No estudo que fizemos ontem, falamos que nós temos esperança mesmo vivendo em meio às turbulências, os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. E citamos aqui com vocês e lemos o Salmo 46 também. Citamos Jeremias capítulo 4, versos 23 até o verso 26. E vimos que Deus, Ele cuida de cada um de nós e que nós temos que nos manter confiantes nele, porque somente Ele tem a solução dos problemas que nós enfrentamos. Estes problemas que estão se avolumando cada dia são sinais de que o mundo está chegando ao seu fim e que breve Jesus estará voltando e colocando fim a todo este sofrimento, a todos estes problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Nós precisamos manter firme a nossa esperança na volta de Jesus. Não podemos desanimar. Satanás, ele quer que nós desistamos, ele quer que nós neguemos a nossa fé, mas nós temos que permanecer firmes em Jesus. Iremos ler com vocês Salmos 47, versos de 1 a 4, diz assim: Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sob nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem Ele ama. O salmista começa aqui escrevendo: batam palmas todos os povos. Sabemos que em muitas culturas não é hábito batermos palmas durante alguma apresentação, alguma pregação, mas outras culturas já têm esse hábito de bater palmas e louvar a Deus com as palmas, e isso até é bíblico, mas respeitamos cada cultura, respeitamos aqueles que batem palmas, respeitamos aqueles que se mantêm calados, que apenas acenam com a mão. Enfim, são maneiras de nós estarmos louvando ao nosso Deus e celebrando em alta voz tudo aquilo que Deus fez e que ainda fará por cada um de nós. Conforme diz aqui o salmista, Deus, Ele escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem Ele ama. Estamos também vivendo esta vida na esperança de estarmos neste lugar em que está sendo preparado para cada um daqueles que aceitam a Jesus e que andam segundo a Tua santa vontade. É uma terra que Ele tem para nos dar como herança. Sabemos que a longo prazo, pode não ser hoje, não ser amanhã, nós temos um futuro brilhante. E enquanto esse tempo, esse futuro brilhante não chega, nós estamos aqui neste mundo lutando com as consequências da escolha que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, de desobedecer a Deus, comer aquele fruto que Deus disse para eles não comerem. E então, quando eles desobedeceram a Deus,
E automaticamente Adão e Eva passou para Satanás o domínio deste mundo. Satanás passou a ser o príncipe deste mundo por usurpação, ele usurpou. Ele não é dono de nada. Quem é dono, quem é o Criador é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é que são os donos deste planeta. Mas Satanás ele usurpou. E é tanto que quando houve um concílio lá nos céus, está registrado no livro de Jó, você pode ler Jó, capítulo 1, também o capítulo 2. Ali, quando houve este concílio, todos os representantes dos outros planetas foram à presença de Deus e Satanás também foi. E então Deus perguntou de onde é que ele vinha. E ele disse de rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque ele se julga o príncipe deste mundo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão dando ouvidos e sempre deram ouvidos às insinuações de Satanás. E passam então a segui-lo, a fazer a vontade dele em suas vidas, ao invés de fazer a vontade de Deus. Agora, Deus também, ele disse para Abraão que Abraão deveria se levantar, deveria percorrer a terra no seu comprimento, na sua largura, porque ele daria essa terra a Abraão e aos seus descendentes. Está registrado em Gênesis 13, verso 17. Deus prometeu, e o povo de Israel recebeu por herança que Deus havia prometido a Abraão. Eles receberam a terra de Canaã, terrestre. Eles, claro, tiveram que lutar para expulsar as pessoas que lá habitavam e que eram inimigas de Deus, porque não faziam a vontade de Deus, e Deus então foi mandando que o povo de Israel os eliminasse, os tirasse da terra para que eles tomassem posse. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós queremos também ter a herança que Ele está nos prometendo, que é a vida eterna. Queremos receber isso sem fazer nenhum esforço da nossa parte. Achamos que Jesus ele já fez tudo, já pagou o preço do pecado, e nós cremos nisso, isso é verdade, mas nós temos que lutar para permanecer fiéis a Deus. Nós não podemos aceitar a Jesus, crer no sacrifício dele e viver uma vida de acordo com o que nós queremos fazer. Nós precisamos estar sendo obedientes e fiéis a Deus em todos os detalhes que a Bíblia nos mostra como nós deveremos proceder. Então é uma luta que nós temos, é uma guerra entre o bem e o mal, e nós precisamos tomar essa decisão de estar ao lado do bem, estar ao lado de Deus. Então precisamos fazer o nosso esforço para podermos nos manter no caminho para irmos para esta terra que Deus prometeu para cada um de nós. Nós sabemos que essa terra não vai durar muito tempo. Breve, Jesus ele vai voltar para colocar fim a todo este sofrimento. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 13 até o verso 17, o apóstolo Paulo escreveu: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem muito preciosa que nós temos aqui na palavra de Deus, que nos dá ânimo, que nos fortalece, que nós temos a esperança de todos aqueles que já dormem no Senhor irão ressuscitar quando Jesus voltar. E os que estiverem vivos e que fizeram a vontade de Deus em suas vidas, que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, após a ressurreição dos mortos justos, aqueles que estiverem salvos, eles serão transformados e então os vivos, os que ainda estiverem vivos, diz aqui o apóstolo Paulo, serão transformados no abrir e piscar de olhos
E diz ele aqui que então seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Este é o arrebatamento que a Bíblia fala, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, serão transformados de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Os vivos serão também transformados de corpo corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Então subiremos todos para encontrar com o Senhor nos ares. Quando Jesus voltar agora nessa segunda vinda, ele não vai pisar aqui neste mundo, ele vai estar no ar e iremos subir ao encontro deles. Então Jesus mesmo disse, quando ouvirem falar, eis o Cristo, está aqui, está ali, não acreditem, porque Jesus, ele só vai pisar na terra novamente depois do milênio. E nós lemos aqui em Zacarias capítulo 14 e no verso 4, Zacarias 14, no verso 4, nos diz aqui a palavra de Deus. Naquele dia, após o milênio, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Então, após o milênio, que os salvos estiverem nos céus com Jesus, que a cidade santa estiver descendo e essa terra vai ser renovada, purificada pelo fogo e enxofre, aí sim Jesus ele vai pisar aqui na terra. Isso após o milênio, no Monte das Oliveiras, exatamente no monte de onde ele subiu para voltar aos céus após a sua morte e ressurreição. E aqueles dois anjos, até que apareceram aos discípulos, disseram, esse mesmo Jesus que viste subir, voltará da mesma maneira. E ele vai então tocar os pés ali no Monte das Oliveiras e ele vai se dividir, formando um grande vale. E ali será então estabelecida a Nova Jerusalém, a capital do universo. Esta terra será purificada, nós aqui habitaremos para todo sempre no novo céu e na nova terra. É o que disse o Salmo 47, que nós lemos agora há pouco, nos versos de 1 a 4, você pode ler novamente aí na sua Bíblia, que é a herança que Deus prometeu para todos aqueles que creem nele. A promessa de Deus ela é fiel, Deus não falha. Deus, ele diz aqui através do salmista, Salmos 47, verso 4, escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Quero apelar a cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham cada dia, que nós perseveremos na fé, que nós não desanimemos. Satanás, ele procura nos desanimar. Satanás, ele nos traz tantos problemas, tantas dificuldades, tanta turbulência em nossa vida, que às vezes nós pensamos que é impossível nós irmos para os céus. Mas eu volto também a afirmar a cada um de vocês, tudo o que tinha que ser feito para a nossa salvação já foi feito. Jesus já pagou o preço do pecado, morreu em nosso lugar e ele nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós precisamos aceitar este convite de Jesus, colocar a nossa vida nas mãos dele, aos pés dele, cada dia, cada manhã, a cada momento, e perseverarmos, lutarmos para estarmos firmes na presença dele, fazendo a vontade dele em nossa vida e não a nossa. Como eu disse agora há pouco, nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço para permanecermos no caminho, para que nós possamos habitar nessa terra que está sendo preparada para cada um de nós. Queremos agradecer a todos vocês que estão acompanhando conosco o estudo cada dia. Desejamos a todos vocês um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos, Jesus ele disse, examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39, que Deus nos abençoe.